Ok, vamos fazer uma oração então, para a gente iniciar. Oremos juntos então. Querido Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por o Senhor estar conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco aqui nesse momento. E queremos pedir ao Senhor o derramamento do Espírito Santo para que a gente possa compreender, Senhor, as Escrituras, também compreender a mensagem do Senhor para esses últimos dias. Tudo isso nós lhe pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos começar o estudo do livro Estudo sobre Fé. Nós iremos falar sobre essa mensagem, né? Que esse livro traz realmente a essência da mensagem, né? Vai mostrar ali de forma muito clara. Então, através desses capítulos que a gente vai estudar, nós vamos ver de forma prática, de forma bem clara, essa mensagem da justificação pela fé, da forma como o Senhor enviou para nós em 1838. Então, eu vou pedir que vocês abram comigo a Bíblia, no livro de Gálatas. Vamos ler Gálatas, vamos ler juntos Gálatas, capítulo 3. Vamos pegar aqui nossa Bíblia e ver Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 1. Quem puder abrir junto também, vamos estar vendo Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ver o que estava acontecendo com os Gálatas para a gente entender o contexto que estava acontecendo com eles, e nós vamos trazer isso, nós vamos perceber, né, o que aconteceu ali naquele período na Galácia, e o que acontece conosco ainda hoje. Nós vamos ver que a palavra de Deus ela é viva, né? E muitas das coisas que aconteceram com os Gálatas ainda acontecem com o povo de Deus hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 3. E a gente vai ler o versículo 1. Gálatas 3, verso 1. Gálatas 3, versículo 1. Veja só o que é que diz a Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo vai falar de um problema que estava acontecendo na Galácia. Veja só o verso 1, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, olha que interessante o problema que estava acontecendo ali com os Gálatas. Paulo fala que eles começaram pelo Espírito, mas estavam terminando agora pela carne. O que significa isso, né? Nós vamos falar sobre isso ao longo do estudo. Então, vamos lá. Veja só, esse livro Estudo sobre Fé, quando você abre ele, né? Eu estou com ele aqui, para quem ainda não viu esse livro, a capa dele é essa daqui, né? Ele é vendido pela Editora dos Pioneiros. E logo quando você abre o livro, você vai ver uma seçãozinha pequena do livro, onde fala sobre os comentários de Ellen White sobre Jones e Wagner. E esses comentários eu coloquei aqui para a gente poder ver uns detalhes assim sobre eles. E aí a gente vai começar a entrar no capítulo 1. Logo no início, veja o que a irmã White fala sobre eles e sobre a mensagem que eles traziam. Olha só, ela diz assim: o irmão A.T. Jones falou ao povo, e também o irmão E.J. Wagner, e o povo ouviu muitas coisas preciosas que lhe serviram de conforto e fortalecimento da fé. Apreciaram esse privilégio, que para eles era tão importante. No outro texto ela diz: eu sabia como o Senhor considerava seu espírito e suas ações, daqueles que estavam se opondo à obra de Jones e Wagner. E caso tenham praticado tais coisas por ignorância, devido a ideias deturpadas, eles já tiveram toda a oportunidade que Deus lhes poderia dar de saber que ele deu a esses homens, A.T. Jones e a J. Wagner, uma obra a fazer e uma mensagem a proclamar, que é verdade presente para esse tempo. Eles sabiam que onde quer que essa mensagem chegue, seus frutos são bons. Olha que maravilha. Vigor e energia vital são introduzidos na igreja. E onde a mensagem é aceita, esperança, coragem e fé irradiam da face de todos os que abrem os olhos para ver, o entendimento para compreender
e o coração para receber o grande tesouro da verdade. Veja que texto tremendo. Aqui Ellen White está dizendo que onde essa mensagem chega, seus frutos são bons. O que acontece na igreja? Vigor e energia vital são introduzidos na igreja. Isso significa que, nesses lugares hoje onde nós vemos desânimo, nós vemos as pessoas ali, né, indo quase que forçado muitas vezes para a igreja, ela diz que se essa mensagem chega para as pessoas da igreja, há um novo vigor, há um fortalecimento da fé. Né? Veja que ela chama essa mensagem de grande tesouro da verdade. Então, é exatamente isso que nós precisamos compreender. Então, esse livro vai trazer a essência dessa mensagem, que é exatamente o que a gente precisa compreender. Então, outro texto dela diz assim: temos toda a evidência para saber que o Senhor está usando o irmão Jones, o irmão Wagner e o professor Prescott. E com essa evidência diante de nós, me dói o coração que qualquer de meus irmãos na fé possa sentir impaciência e amargura para com eles, e se recusar a se aproximar em laços de amor e unidade com eles. A contenda precisa acabar. Precisamos ter unidade. Olha que interessante. O Espírito de Cia diz, então, essa contenda precisa acabar. Havia, naquele período que eles trouxeram essa mensagem, pessoas que se levantaram contra a mensagem, né? E Ellen White fala que doía o coração dela em saber disso, porque ela via claramente que eles tinham toda a evidência para saber que realmente o Senhor levantou uma mensagem por intermédio desses homens no passado. Outro texto que também tem logo no início desse livro é: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa a seu povo pelos irmãos Wagner e Jones. Essa mensagem devia trazer de forma mais proeminente perante o mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Apresentava a justificação pela fé no fiador e convidava as pessoas a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos tinham perdido Jesus de vista, precisavam ter seus olhos voltados à sua pessoa divina, seus méritos e seu imutável amor pela família humana. Todo o poder lhe é concedido para que possa dispensar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua própria justiça ao agente humano indefeso. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada com alta voz e acompanhada do derramamento de seu espírito em grande medida. Queridos, o que isso significa? O Espírito de Profecia diz que essa mensagem é o Senhor que ordenou que ela fosse dada ao mundo. Então, o Senhor enviou essa mensagem por intermédio desses dois pastores, e Ellen White fala que essa mensagem da justificação pela fé é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo, e que é a mensagem do terceiro anjo. Então, quando nós estudamos aqui esse livro, que é o livro que a gente vai estar estudando agora, essa mensagem aqui que está nesse livro, Estudo sobre Fé, esse livro contém a mensagem do terceiro anjo. Então, nós vamos estar estudando aqui esse livro que contém verdadeiramente a essência da mensagem, o que é a mensagem da justificação pela fé, de forma prática, de forma que a gente consiga aplicar em nossa vida, para que a gente possa proclamar essa mensagem que ele antes fala. É essa mensagem que Deus manda proclamar ao mundo e que ele vai derramar o Espírito Santo em grande medida sobre aqueles que entendem essa mensagem para poderem pregarem essa mensagem. Veja que coisa tremenda, queridos. Aqueles que conhecem essa mensagem, eles vão receber o poder especial do Espírito Santo para poder pregar essa mensagem para o mundo, porque o mundo precisa ouvir essas coisas que nós vamos começar a estudar aqui com esse livro. Então veja que coisa maravilhosa e que coisa importantíssima é o entendimento dessas coisas desse livro. O outro texto que ela fala, ela diz assim: aqueles que desde a reunião de Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus, o irmão Jones, o professor Prescott e os irmãos E.J. Wagner, Olsen e muitos outros, nas reuniões campais e institutos ministeriais, ouviram o convite: vinde, pois tudo já está pronto, vinde a ceia preparada para vós. Luz celestial tem brilhado, a trombeta deu um sonido certo. Os que deram desculpas variadas pela negligência em atender ao chamado perderam muito. A luz tem brilhado sobre o tema da justificação pela fé e a justiça imputada de Cristo. Os que aceitam e agem segundo a luz dada mostrarão em seus ensinos evidência de que a mensagem do Cristo crucificado e de um Salvador ressurreto, que subiu aos céus para ser nosso advogado, é a sabedoria e o poder de Deus para a conversão de almas, trazendo-as de volta à sua lealdade a Cristo. Estes são nossos temas: Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressuscitado dentre os mortos,
Cristo, nosso intercessor perante Deus, e intimamente ligado a esses temas está a obra do Espírito Santo, o representante de Cristo, enviado com poder divino e dons aos homens. Olha só que coisa maravilhosa. Então, isso significa que essa mensagem que eles começaram a ouvir desde 1888, na reunião de Minneapolis, essa mensagem, que é o nosso tema, que é Cristo, justiça nossa, Cristo que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que é nosso intercessor, e a obra do Espírito Santo. Essa mensagem traz de forma clara tudo isso. Agora veja só, mais um texto, e ela vai finalizar, acho que esse é o último texto, dessa parte inicial sobre esses homens, que ela diz assim: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. O mundo padece com a necessidade de lhes vir luz adicional sobre as Escrituras, proclamação adicional dos princípios de pureza, humildade, fé e da justiça de Cristo. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, qual é a obra que esses homens, por que esses homens foram levantados por Deus? Para preparar um povo. Então, esses livros que nós iremos estudar, tudo sobre fé, também o Vivendo pela Fé e outros livros, são livros que foram deixados, né, por esses homens, e foram guiados ali pelo Espírito Santo para preparar um povo para subsistir um tempo de angústia qual nunca houve. Então, nós precisamos de muita fé, e esse livro vai nos mostrar realmente como ter uma fé gigantesca, né? Como ter uma fé enorme, que é essa fé que é necessária, né, para conseguir subsistir num tipo de angústia como nunca houve. Então, vamos lá. Já no início do capítulo, no capítulo 1, ele vai trazer exatamente um conceito de fé, um conceito de cristianismo que é muito maravilhoso. E realmente nós precisamos trazer isso, né, interiorizar isso. Veja só. Na página 11 ele diz: o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Essa declaração é a síntese do que o apóstolo tem a dizer sobre o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas somente de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Nele, a justiça de Deus é revelada. A justiça de Deus corresponde à lei perfeita de Deus, que nada mais é do que a transcrição de sua própria justa vontade. Toda injustiça é pecado, ou transgressão da lei. O evangelho é o remédio de Deus para o pecado. Sua obra, portanto, deve ser levar o ser humano à harmonia com a lei, fazer com que os princípios da lei justa se manifestem em sua vida. Mas tal obra é completamente pela fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé, fé no início e fé no final. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Perceba só. Então, o que é que nós temos aqui? Ele vai começar falando o que é justiça. Muitas vezes a gente vê na Bíblia, a Bíblia falando assim: tal homem era um homem justo, né? Tal homem era um homem justo, ou outro homem era homem justo. Aí às vezes a gente fica assim, mas como é que ele era justo se a Bíblia fala que não há nenhum justo, né? Não há um justo, nenhum sequer. Como é que esses homens eram justos? Então, primeiro, para a gente compreender algumas coisas, precisamos saber o seguinte: o que é justiça? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, justificação pela fé, a justiça de Cristo. Mas a questão é, o que é justiça? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. O que é justiça na Bíblia? Para a gente ver isso, nós vamos precisar abrir, anote aí se você quiser anotar, Salmo capítulo 119, no verso 172. Salmo 119, verso 172. Quando você abre esse Salmo, no capítulo 119, verso 172, você vai ver o que é a justiça de fato. Se você for ler na sua Bíblia aí, você vai ver, ele vai dizer assim, ó, observe o detalhe aí que ele diz aí no verso 172. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem abrir também. Salmo 119, verso 172. Olha só o que ele vai dizer no Salmo 119, 172. Aí um segundinho só para a gente abrir juntos. Salmo 119, 172. Diz assim, ó: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Essa é a melhor tradução. Então, todos os teus mandamentos são justiça. Então, justiça na Bíblia, quando a Bíblia fala de justiça, é a lei de Deus, é o padrão moral de Deus, são os mandamentos do Senhor.
Então, a justiça é essa. Então, os 10 mandamentos são a expressão do caráter de Deus. A justiça de Deus se revela ali. Então, quando a Bíblia fala de alguém que é justo, é aquele que obedece aos mandamentos. Só que como que isso é possível, né? É possível o homem obedecer a todos os mandamentos de Deus? Nós vamos ver como é que isso acontece. Então, veja, o conceito de justiça na Bíblia é esse. Isso é justiça. Então, o evangelho, olha só que coisa interessante, então, com isso que a gente percebe. Então, se o justo viverá pela fé, o que então, quem é o justo? Olha que coisa maravilhosa. Se eu entendi que justiça são os mandamentos, que justiça é a lei, então quando ele fala que o justo viverá pela fé, ele está dizendo o quê? Aquele que obedece à lei viverá pela fé. Ou seja, ele só pode obedecer à lei pela fé. É a fé que impulsiona, é a fé que move, é a fé que opera. Então, é impossível uma pessoa guardar os mandamentos se ela não tiver fé. Essa prática só é possível acontecer pela fé. Então, o justo, ou seja, o obediente, aquele que tem a justiça de Cristo, ou seja, aquele que tem os mandamentos do Senhor, que está de acordo com os mandamentos, ele vai viver pela fé. Então, o evangelho, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer essa pessoa, então, em conformidade com a lei. Então, se o evangelho vai trazer justiça, ele vai trazer essa pessoa à conformidade com a lei. Então, vamos ver isso também, ó, no livro de Mateus, no capítulo 1. Vamos dar uma olhada aqui em Mateus, capítulo 1. Vamos ver aqui, ó. Mateus 1, verso 21. Vamos ver o que, é que o anjo Gabriel falou para Maria quando ele foi falar para ela que ela ia ficar grávida. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos abrir juntos. Mateus 1, 21. Mateus 1, verso 21. Mateus 1, verso 21. Mateus 1, 21. O que é que diz aí? E darás à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Dos seus pecados. Então, quando ele fala assim, Jesus veio nos salvar, ele veio nos salvar de quê? Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Então, o que é pecado? 1 João 3,4 fala, transgressão da lei. Então, quando Cristo vem nos salvar do pecado, ele vem nos salvar de transgredir a lei. Olha que interessante isso. Ele vem pagar a penalidade da lei, mas ele também tem que nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, nos salvar da transgressão da lei. Então, quando nós estamos sem Cristo no mundo, quando nós estamos nessa condição, nós somos desobedientes a essa lei. Nós não somos justos. Nós não conseguimos andar conforme a justiça de Deus. Então, o que é que Cristo veio fazer? Ele veio pagar os meus pecados passados, nós vamos falar bastante sobre isso mais à frente, pagar os meus pecados passados e me dar poder de viver uma vida justa, ou seja, uma vida de integridade e de obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, tudo isso só pode ser feito de que forma? Pela fé. Somente pela fé que eu posso viver uma vida de estrita integridade a Deus. É isso que é para isso que o evangelho vem. O evangelho vem então para trazer isso para você, para trazer justiça, para que você possa andar em conformidade com todos os mandamentos do Senhor. Agora, olha que interessante que ele fala na página 12. Há muitos que tentam viver a vida cristã com base na força da fé que exerceram quando reconheceram sua necessidade de perdão dos pecados de sua vida passada. Estão conscientes de que somente Deus pode perdoar pecados, uma obra realizada por meio de Cristo. Mas imaginam que, tendo iniciado a carreira cristã, devem prosseguir nela por meio da própria força. Sabemos que muitos têm essa ideia, primeiramente porque ouvimos alguns pregarem assim. E, em segundo lugar, porque existem inúmeros cristãos professos que não demonstram na vida a operação de um poder superior ao que eles próprios possuem. Gente, olha que profundo isso. O que é que isso significa? Lembra lá que a gente leu Gálatas 3? Olha o que Paulo fala para os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? E depois ele fala, será que vocês começaram tão bem, e agora pelo Espírito, né? E agora vocês terminaram pela carne? O que que isso significa? Os Gálatas no passado começaram pelo Espírito, ou seja, eles entendiam que tudo era pela fé. Não, só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode me justificar. E estava corretíssimo. Então eles entenderam isso no início. Então, só Deus pode fazer, só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Só que aí depois de um tempo que eles já tinham estado na fé, já tinham crido em Deus,
eles começaram a querer operar sua própria salvação. Então, o que é que os Gálatas estavam entendendo? Bom, a justificação é Deus que faz. E a santificação sou eu que faço. Então, na justificação, só Deus pode fazer. Agora, na santificação, eu que vou operar a minha própria santificação. E aí, o que que aconteceu na realidade, então, com eles? O que aconteceu foi o seguinte, que eles começaram a se apostatar da fé. Eles começaram a se afastar do Espírito Santo e confiar no poder deles mesmos. E o que que isso gera? O que que isso acontece quando realmente a pessoa faz isso? Veja só, olha o que ele fala, né? Que muitas pessoas, elas vivem sua vida cristã baseada na fé que ela teve no início. Olha que interessante isso. Quando uma pessoa vem para a vida cristã, ela crê de todo o coração dela, ela crê que Cristo vai fazer, que Cristo vai operar e tudo isso. Só que à medida que o tempo vai passando, ela começa a se apoiar no próprio braço. Então ela diz, não, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Ela começa a olhar para o eu dela. Então, muitas vezes, observe que muitas vezes, né, as pessoas falam assim, ó, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou então eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E muitas vezes vem a frustração, porque não há poder nenhum em mim para fazer as coisas. Aquilo que Deus pede não pode ser eu fazendo, tem que ser Cristo fazendo em mim. Ou seja, eu preciso ter uma comunhão tão íntima com Cristo que ele tome posse do meu coração, de forma que o poder que é dele esteja em mim e seja ele operando a cada dia em meu coração. Então, porque se for por eu mesmo, porque imagine só, vou dar um exemplo. Imagine que você recebe a mensagem de reforma de saúde, por exemplo. E aí você sabe que não pode comer isso, não pode comer aquilo, aí vem as restrições. Aí o que é que acontece? Você ouve aquilo, aí fala assim, eu tenho que fazer isso. Então eu preciso fazer isso. Só que no dia a dia, a pessoa não tem comunhão com Cristo, não lê a Bíblia direito, não ora direito, né? Malmente canta um hino, mas ela colocou na cabeça dela que ela tem que fazer a reforma de saúde. Aí o tempo vai passando, ela começa a relaxar algumas coisas. Ela pode começar bem ali, fazendo tudo. Mas à medida, o que, que vai acontecer? Porque como é ela mesma que está fazendo, ela não está recebendo força da fonte direta de Cristo, o que vai acontecer? Ela vai começar a fazer a reforma, mas daqui a pouco ela está abrindo mão de um ponto. Ela vai dizer assim, isso aqui não. Aí daqui a pouco ela abre mão de mais um pontinho. Aí daqui a pouco ela abre mão de outro. E aí, o que, que vai acontecer com isso? A mente vai começando a cauterizar, e vai cauterizando e cauterizando. E aí o que, que acontece? Muitas vezes essa pessoa vai fazer o quê? Bom, como no dia a dia dela, ela está passando por diversas derrotas, quando ela vai contar testemunhos da vida dela, ela vai contar testemunho do passado. Porque observe que normalmente as pessoas, elas quando vão contar testemunho na igreja, testemunho de coisas assim, são coisas que sempre aconteceram lá atrás. Por quê? Porque muitas vezes a gente não experimenta diariamente essa renovação, essa comunhão com Cristo. Então, é isso que ele está falando aqui. Como a pessoa começou bem no início, crendo que Deus que faria a obra, mas depois ela começou a fazer por ela mesma, ela começa a experimentar várias derrotas. Então, ela começa a só falar de coisas do passado, porque a vida cristã dela diária não tem poder. Então, olha que coisa interessante. Ele vai continuar exatamente falando sobre isso, porque ele vai dizer assim, ó, caso tenham algo a dizer em alguma reunião social, além das palavras decoradas, quero ser um cristão, a fim de alcançar a salvação, a única coisa que falam é sobre sua experiência passada, sobre a alegria que sentiram quando primeiramente creram. Olha só que interessante. Olha só que coisa interessante. As pessoas, né, é exatamente isso que ele fala. Quando a pessoa está numa reunião social e ela lembra do início da fé dela, fala, foi tão maravilhoso aquele período que a gente estudava a Bíblia e que era aquele amor, aquele fervor. Só que hoje em dia a pessoa não experimenta mais isso. Só que ela não sabe muito bem o porquê que ela não experimenta mais isso. Mas sabe por que é? Porque lá no início, lá atrás, ela entendeu que era Cristo que fazia. E como ela tinha essa fé, Cristo realmente estava operando nela ali. E ela estava sentindo as bênçãos disso. E ela estava vivendo as bênçãos disso. Só que com o passar do tempo, ela foi deixando Cristo de lado. E ela foi dizendo assim, não, Senhor, eu posso fazer aquilo que o Senhor manda. Então, só faça falar. O Senhor diz aí e eu faço. E aí ela começa a fazer e fazer e fazer e não vai tendo comunhão com Cristo mais como ela tinha no início. Então aquele poder vai se esvaindo. E ele diz, ó, mas sobre a alegria de viver para Deus e de andar com ele pela fé, nada conhecem. E quem fala sobre isso com eles, soa como se estivesse falando em línguas estranhas. Veja isso. E aí ele diz, na continuação, né? Ele vai dizer assim, sem fé
As melhores ações que alguém possa praticar ficarão infinitamente aquém da perfeita justiça de Deus, que é o único padrão. A fé genuína é algo bom, onde quer que ela se manifeste. Mas a mais profunda fé em Deus, exercida para livrar a alma do fardo dos pecados passados, não será de proveito algum a uma pessoa, a menos que tal fé perpasse toda a sua carreira cristã em medida cada vez crescente até o encerramento de seu período de graça. O que ele está dizendo com isso aí? Imagine que uma pessoa fala assim, ó, eu me batizei em 1992, ou 1993, ou 1999, né? Ou em 2000. Já tem, sei lá, 23 anos, 25, 27, 30 anos que eu me batizei. Mas veja só, aquela fé que você exerceu lá no passado, ou que eu exerci no passado, há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, se aquela fé que eu exerci lá, eu não exerci hoje, aquilo que eu exerci no passado não vai ser de proveito nenhum para mim. Ou seja, se aquela fé que eu manifestei lá ficou lá, eu não tenho proveito nenhum. Então, por mais que eu tenha tido, às vezes, uma experiência espetacular de fé quando eu me batizei, se aquilo não me acompanha até hoje, não serviu de nada para mim. Não serve de nada para mim hoje. Ou seja, a fé é como a respiração. Não adianta nada eu chegar agora e respirar bastante, inspirar o ar todo, ficar aqui vários segundos inspirando, 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 e dizer, já chega, agora já expirei bastante ar, não vou precisar mais. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Porque tem que ser algo contínuo, tem que ser algo contínuo, 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 contínuo. A fé é a mesma coisa. Então a fé precisa, começou lá atrás, mas eu preciso ter hoje. Olha o exemplo do maná. Deus dava o maná para cada dia. Ou seja, a comunhão é diária. A fé tem que crescer a cada dia. Ela não pode ter aquele pico em um dia, aí no outro desce. Né? Não pode ser, tem que ser uma coisa sempre para cima. Então, a fé, ela começa lá na vida cristã, né? Mas ela tem que perpassar o meu cristianismo todos os meus dias. Porque o justo vai viver pela fé. Ou seja, se não houver fé, o justo morre. E morre, em que sentido? Pode ser que eu esteja vivo, né? Vivo no sentido físico, mas morto espiritualmente. Então, para que eu possa ter vida diária, eu tenho que exercer fé momento a momento. Essa fé tem que estar comigo todos os dias. Aí ele diz, já ouvimos muitas pessoas dizerem como lhes foi difícil fazer o que é correto. Reconhecem que sua vida cristã foi extremamente insatisfatória, marcada só por fracassos, e que foram tentadas a desistir por causa do desânimo. Não é de admirar que tenham se desanimado. Fracasso contínuo é suficiente para desanimar qualquer um. O mais valente soldado do mundo ficaria desalentado se tivesse perdido todas as batalhas. Agora, olha só que interessante, né? Quando a gente observa isso, essa frase, né, esse texto, na página 13, ele fala assim, não, realmente, como que você não vai ficar desanimado se você olha para a sua vida e muitas vezes só vê fracasso, né, na vida espiritual? A comunhão com Deus não está boa, né? Não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo para ler a profecia e tal. Aí a gente fica assim, né? Como que a pessoa não vai desanimar? Né? Mas a questão é como mudar essa situação, né? Como acabar com esse desânimo? Veja só, eu não coloquei no slide esse outro verso, mas eu vou ler para vocês na página 13 aqui do livro, que ele fala assim, ó. Ele diz assim, às vezes, essas pessoas dirão, com pesar, que praticamente perderam a confiança em si mesmas. Pobres almas, se de fato perdessem completamente a confiança em si mesmas e colocassem toda a confiança naquele que é poderoso para salvar, elas teriam uma história diferente para contar. Aí sim, elas se gloriariam em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:11. O apóstolo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Filipenses 4:4. A pessoa que não se alegra em Deus, embora tentada e aflita, não está combatendo o bom combate da fé. Ela está combatendo o pobre combate da autoconfiança e derrota. Olha isso, queridos. Então veja, o bom combate da fé não é eu estar lutando contra mim mesmo e sempre perdendo e perdendo. Isso não é o bom combate da fé. Esse é o combate da minha própria autoconfiança. Ou seja, eu estou confiando em mim mesmo muitas vezes para fazer as coisas. Agora veja só que coisa interessante. Eu vou pedir que você abra Judas capítulo 1. Vamos ver rapidamente aqui. Judas capítulo 1, verso 24. Vamos ler juntos aqui. Judas 1, 24. Judas 1, verso 24.
Vamos ver aqui alguns detalhes. Judas 1, verso 24. Vamos entender como não ser assim, como não estar sempre desanimado, como realmente ter, né, esse ânimo espiritual, aquela coisa assim de ler a palavra, ler esses livros, né, como não ser uma pessoa assim, né, que quando vai contar de coisas da vida cristã, conta sempre de coisas do passado, de coisas que viveu há muito tempo atrás e tudo isso. Não, eu quero ter uma experiência diária com Jesus. Eu quero ter coisas para contar de Jesus todos os dias. Eu não quero ter uma experiência cristã marcada somente por picos de experiências, depois descendo, assim, sabe? Como se fosse assim, montanhas e vales. Não, eu não quero uma experiência cristã como essa. Eu quero uma experiência cristã, lá de João, no capítulo 2, que Cristo colocou o melhor vinho ali para ele naquela festa. Então, ou seja, Cristo quer nos dar vinho novo todos os dias. O Espírito Profecia fala isso, que é possível a gente beber vinho novo, ou seja, ter uma associação com Cristo todos os dias. Imagina que coisa maravilhosa. Então vamos lá. Judas capítulo 1, verso 24, diz assim, ó, vamos ler juntos aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus, ele é poderoso para nos guardar e nos tornar irrepreensíveis, ou seja, sem mancha, sem mácula. Ainda diz assim, ó, com alegria. Isso significa que a batalha cristã, ela não tem que ser uma batalha de tristeza. Ah, eu estou lutando contra o meu eu. Ah, que terrível, que coisa horrível. Que tristeza. Ai, Senhor, que coisa dura. Não! Muitas vezes a gente vive isso porque a gente está confiando na gente mesmo. A gente, não, Deus me salvou, Deus me justificou, mas agora eu vou lutar para viver as reformas. E aí, muitas vezes, a gente está confiando na nossa própria força. A gente, por não buscar a Cristo como deveria, por não ter associação com Ele, a gente acaba lutando com nossas forças. E aí só vem desânimo e fraqueza e derrota. E a gente pensa que a vida cristã é isso: tristeza e derrota. Quando não é. E a gente vai ver isso agora. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, ele vai dar o um exemplo aqui até do soldado de Alexandre. Olha que coisa, eu achei esse texto muito maravilhoso. Veja só o que ele diz assim, ó. Todas as promessas de felicidade final são para os vencedores. Ao vencedor, diz Jesus, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentai no seu trono. Apocalipse 3, 21. O vencedor herdará todas as coisas, diz o Senhor, em Apocalipse 21, 7. Um vencedor é aquele que alcança vitórias. A herança não é a vitória. Essa consiste apenas na recompensa pela vitória. A vitória ocorre agora. Então, o período de vencer é agora. Agora ele diz, ó, a pessoa que combate e vê o inimigo retroceder pode se regozijar. Ninguém pode impedi-la de se alegrar, pois a alegria surge espontaneamente quando o inimigo bate em retirada. Há pessoas que se apavoram diante do pensamento que devem travar uma batalha constante com o eu e as concupiscências mundanas. Isso ocorre porque ainda não conhecem nada a respeito da alegria da vitória. Só experimentaram derrotas. Mas combater constantemente não é algo tão triste quando há contínua vitória. O velho veterano de 100 batalhas, que só conhece vitórias em cada combate, almeja estar no palco do conflito. Ele diz: os soldados de Alexandre, que sob seu comando nunca conheceram derrota, estavam sempre ansiosos para entrar em combate. Cada vitória aumentava a força deles, uma força gerada apenas pela coragem, e na mesma proporção diminuía a força do inimigo derrotado. Agora, como podemos alcançar vitórias contínuas em nossa batalha espiritual? Essa é a questão. Veja que ele fala do soldado de Alexandre. Veja só, quando falava assim, ó, nós vamos guerrear contra tal e tal e tal país, tal e tal nação está vindo contra a gente aqui da Grécia. Os soldados de Alexandre já iam assim, ó, então bora para essa guerra. Vamos para essa guerra. Nós vamos vencer. Então, eles já iam animados para a guerra. Por quê? Porque eles sabiam que Alexandre tinha uma mente espetacular. Alexandre tinha uma sagacidade para a guerra muito grande. Então, eles sabiam que com Alexandre não tinha como perder. Então, quando eles pensavam em guerra, eles já falavam assim, vamos com tudo, porque a gente não vai perder isso. Então, olha só que interessante. Então, quando falava assim, ó, agora vocês vão entrar em guerra, não havia tristeza por isso. Havia o quê? Ânimo. Vamos para cima, porque realmente a gente vai vencer. Não é exatamente isso que a gente quer em nossa vida espiritual?
ânimo, né? Nós precisamos ter ânimo e a gente quer vencer. A gente não quer viver derrotado. A gente não quer viver em tristeza. A gente não quer viver em desânimo. Nós queremos ânimo para a nossa batalha espiritual. Nós queremos vencer essas batalhas. Agora a pergunta é, como isso, né? Como que isso vai acontecer? Como que eu posso vencer minhas batalhas espirituais? Como vencer esse inimigo, né? Que muitas vezes a gente olha para o inimigo de uma forma assim tão que está tão além de nós, né, vencer, e realmente em nós mesmos é impossível. Mas veja só o que é que diz aqui, ó. Ouça o que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aqui que está a questão. Aí ele diz, ó, aqui reside o segredo da força. Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem toda autoridade foi dada no céu e na terra, é quem realiza a obra. Se ele vive no coração, a fim de realizar a obra, seria gloriar-se dizer que podemos alcançar vitórias contínuas? Sim, isso é gloriar-se, mas gloriar-se no Senhor, e isso é permitido. O salmista diz: a minha alma gloriar-se-á no Senhor, Salmo 34, verso 2. E Paulo afirma: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos, veja que coisa fantástica. O segredo da vitória é Cristo em mim. É Cristo habitando em você. E como que isso acontece? Olha o que o Senhor Jesus fala. Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele bate na nossa porta, na porta de nós, no nosso coração, todos os dias. Ele quer ter uma comunhão conosco todos os dias. Ele quer ser o nosso substituto. Como assim o nosso substituto? Todos os dias de manhã, quando a gente acorda, nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, que não seja eu vivendo a minha própria vida, mas que seja o Senhor vivendo a sua vida em mim, que seja o Senhor fazendo o trabalho, a sua obra em mim. Se você for ver, por exemplo, nos evangelhos, você vai ver Jesus falando a mesma coisa várias vezes. Ele fala assim, ó, não sou eu quem faço as obras, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, ele tinha uma comunhão tal com o Pai, que era a vida do Pai habitando em Jesus, que fazia Jesus operar aquelas obras. Da mesma forma, ele quer fazer conosco. A comunhão nossa com Jesus vai habilitar o nosso coração a recebê-lo, e ele habitando em nós, ele quem vai fazer as obras. Querido, isso é muito incrível. Ou seja, o próprio Senhor Jesus ele está disposto a habitar em mim e me fazer vencer. Ou seja, não é mais eu fazendo, é Cristo fazendo em mim. Existe agora uma força muito maior em mim, dentro de mim, que é Cristo. Ou seja, ele vem habitar em meu coração pela fé. E ele vai me dar vitórias espirituais. Então, agora, quando eu for sair para o meu dia a dia para a batalha, eu já não vou mais com aquele desânimo, porque eu sei que ele veio habitar em mim. E ele me prometeu isso. Ele prometeu para mim, pela palavra, que ele faria morada em mim. Então, o Pai vem habitar em mim por meio de Jesus e através do Espírito Santo também. Então ele vai fazer essa obra no meu coração, de forma que, através dessa comunhão diária, perceba que Jesus Cristo saía de manhã cedo para orar, para estudar a palavra, para começar o dia já cheio do Pai, habitando nele, né? Então ele saía e você via Jesus fazendo coisas maravilhosas, porque era o Pai fazendo nele. Tanto é que em João capítulo 5, verso 30, Jesus fala assim, ó, não sou eu de mim mesmo nada posso fazer. Percebe? Então, quem fazia as obras era o Pai nele. Ele se esvaziou. Filipenses 2, 5 a 8 fala que ele se esvaziou para que o Pai habitasse nele e fizesse as obras. A mesma coisa ele quer de nós, que a gente se esvazie de nós mesmos. Então, se a gente quer viver uma vida cristã coerente, se a gente quer vencer os nossos pecados e andar em justiça, ou seja, em obediência a todos os mandamentos, a minha luta não é para eu ficar vendo, o que é que Deus não quer que eu faça? Deus não quer que eu faça isso, 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 isso e isso. Então não vou fazer. Minha luta não é essa diariamente. A minha luta é, Senhor, o Senhor precisa habitar em mim. Então o que eu preciso fazer é lutar para ter comunhão com Jesus. Porque se eu tiver comunhão com Jesus, tudo aquilo que Deus pede que eu faça, Ele próprio vai fazer em mim. Percebe? E aí já tira todo o peso de mim mesmo. Porque Deus nunca pediu que eu fizesse algo. O que Deus apresenta na Bíblia, o Evangelho, é Deus fazendo em mim. Percebe? E isso vai tirar de mim todo o mérito da coisa. Porque eu posso, se fosse eu mesmo fazendo, eu ia dizer, aí Deus, tá vendo? Eu estou me santificando, então o Senhor pode me levar para o céu. Mas não, 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 não. O que Deus quer que a gente entenda é, assim como a gente creu no início, devemos crer agora.
que Deus vai fazer a obra. E aí eu quero ler o último slide com vocês, e aí eu vou ler também o último texto que está em Colossenses 2. Veja só, na página 15, o estudo sobre fé, diz assim, ó, o modo pelo qual o poder de Deus opera no ser humano e realiza o que lhe é impossível fazer por si mesmo é algo que ninguém pode explicar. Esclarecer essa obra seria tão fácil quanto dizer como Deus pode dar vida aos mortos. Jesus disse, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. João capítulo 3, verso 8. Como o Espírito opera numa pessoa para subjugar suas paixões e torná-la vitoriosa sobre o orgulho, a inveja e o egoísmo, é um mistério que só o Espírito conhece. Sabe o que isso significa? Que à medida que a gente for cada vez mais estando mais próximo de Cristo, o Espírito Santo começa a nos transformar de forma imperceptível para a gente mesmo. Nem a gente mesmo vai saber explicar, mas você vai ver que aquele orgulho que tinha em seu coração vai sumir. O Espírito Santo vai tirar ele. A inveja também some, o egoísmo. Às vezes a gente pode pensar assim, eu sou uma pessoa egoísta, mas eu já vi o Espírito de Profecia falar que quem for egoísta não vai receber o Senhor de Deus. Aí começa aquela aflição, né? Como é que eu vou vencer o egoísmo? Não, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. Só que a gente não percebe que, na verdade, a força está fora de nós, né? Hoje, no mundo, o que você mais vê pessoas falando, não, existe um poder dentro de você, existe uma força dentro de você. Na verdade, não. A força está fora de mim. A força está em Cristo. Ele que tem todo o poder. E ele fala assim, ó, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, o poder é dele. E ele veio, ele condescende em me dar esse poder e compartilhar comigo esse poder. De forma que ele, dentro de mim, habitando em meu coração, ele vai encher a minha vida de poder. Por isso que ele diz, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, em Atos 1:8, né? E vocês me serão testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Ou seja, o poder reside através do Espírito Santo habitando em nós, trazendo a presença de Cristo ao nosso coração. E aí sim, nós teremos ânimo para a batalha. Se a gente receber uma mensagem de reforma de saúde, de reforma do vestuário, vida no campo, seja lá o que for, nós teremos muito mais gente viver isso, que agora vai ser o Pai vivendo em nós. A presença de Deus vivendo em nós. E Ele operando essas obras, fazendo tanto o querer como o efetuar em nós. Então veja que a obra, gente, da santificação é Deus fazendo também da mesma forma que Ele fez a justificação. E se a gente realmente viver isso diariamente, pedir ao Senhor, Senhor, faça a obra em mim, Senhor. Me dê ânimo, Senhor. E a gente realmente exercer o poder da vontade, ou seja, eu já sei qual é a vontade de Deus para mim, que é que eu busque Ele de manhã cedo. E ao longo do dia, sempre que eu tiver tempo ali, disponível, eu tenho que estar sempre com a Bíblia. Ou então, ouvindo algum texto, me aprofundando nas coisas espirituais, orando, porque é assim que a força vem. Então eu digo, Senhor, mesmo que o meu sentimento não esteja com desejo de fazer isso agora, eu sei que essa é a sua vontade. Então, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, eu vou ler. Porque eu sei que o Senhor vai operar em mim e eu vou começar a ter vontade de ler a Bíblia. Porque essa é a sua vontade. A Ellen White diz, ó, cooperando a vontade do homem com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. Olha que profundo isso. Ou seja, quando você conhece a vontade de Deus e você sabe que é Deus que vai operar em você, você agora só vai exercer o seu poder da vontade. Ou seja, você sabe o que é correto e você vai dizer, Senhor, eu escolho fazer isso, mas eu não tenho poder para fazer isso. Me ajude, faça em mim. E através da comunhão, o Espírito Santo vai tomar posse do seu coração. E aquilo que para você era tão difícil, e era tão penoso, e difícil, e desanimador, você vai agora ser como um soldado de Alexandre. Você agora vai para a mesma guerra adiante, só que agora com muito mais fervor e muito mais vigor. E louvado seja Deus por isso. Eu quero finalizar com vocês mostrando um texto que está em Colossenses, capítulo 2. Vamos ler esse texto e a gente finaliza. Esse capítulo tão profundo. Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Anote esse verso, porque ele é tão simples, né? Ele é tão direto, mas ele é muito profundo. Vamos ler juntos aqui Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, verso 6. Olha só o que ele diz, ó. Estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Ele diz assim, ó, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que isso significa? Olha só. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como foi que eu recebi o Senhor Jesus? Olha a experiência dos Gálatas. Como foi que eles receberam o Senhor Jesus? Pela fé.
Eles entenderam que a justificação, né, o perdão dos pecados, a limpeza da consciência, só Deus poderia fazer, ou seja, pela fé. Só que depois que eles passaram por essa experiência, eles começaram a acreditar que eles mesmos poderiam fazer a obra de santificação. E aí o que foi que aconteceu? Eles começaram a cair em transgressão, desânimo, apostasia. Aí, para os colossenses, olha o que o apóstolo fala. Assim como vocês receberam a Deus, a Cristo, ou seja, pela fé, assim também andai nele, ou seja, pela fé também. Da mesma forma como vocês creram que era a justificação, creiam que é a santificação. Ou seja, do mesmo modo como vocês receberam ele, agora desse mesmo modo, ande nele. Ou seja, a vida cristã agora, assim como você recebeu pela fé, você vai andar também pela fé. Então, se é pela fé a justificação, é pela fé a santificação também. Senhor, é o Senhor que me santifica. É o Senhor que vai me fazer vencer isso. Ou seja, não pode ser eu lutando, Senhor, porque senão vai ser derrotas contínuas. Me ajude, meu Pai, a ter a mesma fé que eu tive no início, de saber que era o Senhor que ia operar esse perdão em mim, é o Senhor que ia me justificar. Me ajude a crer, Senhor, que também o Senhor me santifica. Me ajude a crer que é o Senhor também que vai me dar força espiritual. É o Senhor que vai me dar vontade de ler a Bíblia. É o Senhor que vai me dar desejo pelas coisas espirituais. Então a gente deve clamar ao Senhor isso, pedir a Ele que Ele opere em nós isso, para que a gente não tome as rédeas da nossa própria vida espiritual. E aí muitas vezes a gente vai cair novamente naquela situação. Eu peço oração pela minha vida espiritual porque não está bem. Por que às vezes a gente pede isso? Porque a gente está tentando fazer as coisas que a gente acha que é certo. E como a gente não consegue, eu peço oração pela minha vida espiritual. Mas você percebe que não é mais a sua vida, tem que ser a vida de Cristo. Tem que ser Cristo vivendo a vida dele em você. Cristo vivendo a vida dele em mim. Não pode ser mais a minha vida. O meu eu tem que morrer. Eu preciso morrer, me esvaziar de mim mesmo, para que Cristo habite. Por isso que o apóstolo fala em 1 Coríntios 15, 41. Morro todos os dias. Ou seja, é uma experiência diária. Eu tenho que morrer para o meu eu todos os dias e deixar Cristo habitar. Agora, se eu não tiver tempo de comunhão com Deus, se eu não tiver sempre com os pensamentos no alto, se eu não buscar as leituras que o Senhor tem deixado para nós, ler a Bíblia também, e oração, eu jamais vou conseguir, né? Permitir a Cristo ele habitar em mim. Então, nosso esforço, queridos, é se esforçar para permitir Cristo habitar em nós. Ou seja, se esforçar para crer, percebe? Porque aí sim, tendo esse esforço de estar sempre ali próximo a Jesus, o próprio Senhor Jesus opera aquilo que o Pai requer. Porque Jesus Cristo é justo. E se ele habita em mim, ele vai ser justo. Ou seja, se ele viveu em Nazaré e sempre foi justo, viveu em Cafarnaum, sempre foi justo, viveu em vários lugares quando ele esteve na terra e sempre foi justo, se eu agora, o meu santuário, né, a Bíblia fala que o santuário, nosso corpo é um santuário, se ele vem habitar em meu santuário, ele que é justo, continua sendo justo agora em mim. Assim como ele foi justo em Cafarnaum, foi justo em Nazaré, ele vai ser justo em mim. E aí agora a minha vida vai testificar da justiça de Jesus Cristo. Então, é isso, queridos. O Espírito Santo faz essa obra em nosso coração. Então, que pela graça de Cristo, a gente permita Cristo fazer isso em nós. Que a nossa santificação seja pela fé, assim como foi a nossa justificação. E que diariamente a gente possa testificar desse poder que é diário. E que a gente não pense que a vida cristã é feita de um momento, em algum dia, quando Deus quiser me dar uma experiência grande e profunda, Ele vai me dar. Não. Deus quer ter uma experiência comigo todos os dias. Todo dia, todo dia, todo dia. Perceba que Jesus tinha uma experiência profunda com Deus todo dia. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você também. E que essa seja a nossa experiência pela graça de Jesus Cristo. E que possamos testificar do poder do nosso Salvador ao Ele viver a vida dele em nós. Todos os dias, em nome de Jesus. Vamos fazer então a oração para a gente finalizar? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso, Senhor. E o Senhor está disposto a viver a sua vida em nós. Por favor, Senhor, nos ajude a crer, Senhor, que isso é verdade. Nos ajude, Senhor, a verdadeiramente acreditar, Senhor, que a sua palavra é verdadeira, meu Pai. A tua palavra diz, Senhor, que os israelitas não entraram em Canaã pela incredulidade deles. Eles não acreditaram, Pai, que o Senhor estava disposto a colocá-los dentro de Canaã rápido. E acabaram que eles se tornaram para o deserto e ficaram anos e anos, Senhor. Ó Deus, que isso não aconteça conosco, Pai. Nós já deveríamos estar em Canaã há muito tempo, Senhor, mas ainda estamos aqui nesse mundo. Nos ajude a compreender essa mensagem, Senhor. O Espírito de Profecia fala que vai trazer vigor e energia vital por onde quer que essa mensagem passar.
que nós possamos compreender essa mensagem, que o Espírito Profecia também diz, que vai iluminar o mundo inteiro, Senhor. Por isso, Pai, rogamos que o Espírito Santo nos dê discernimento e que possamos viver, ó Deus, essa mensagem de forma clara e verdadeira todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo opere em nosso coração a mudança, Senhor. E que, em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos fruir das alegrias celestiais, da alegria de vencer todos os dias, e que nossa experiência cristã não seja experiência de derrota, mas que, assim como os soldados de Alexandre acordavam já para a guerra, felizes, porque sabiam que iam vencer, que assim seja em nossa vida também, Senhor. Nós temos um general muito mais forte e muito mais sábio do que Alexandre. E esse general está disposto não só a batalhar conosco, mas também a viver em nós e batalhar em nós. Muito obrigado por esse privilégio maravilhoso, Senhor, de saber isso. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.